Estamos estudando deste ano como plano de fundo principal sobre a mente humana, como podemos treinar as nossas mentes acerca de questões que a gente tem vivido aqui nesta terra. E hoje eu gostaria de tratar este assunto com os irmãos, justamente para que tivéssemos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, algumas convicções em relação até nós mesmos, igreja do Senhor. Porque eu imagino e creio que aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, esse faz parte da igreja de Cristo nessa terra, não da comunidade livre. Comunidade livre é apenas uma placa. É uma placa que a gente colocou, escolheu esse nome para a gente se reunir. Existem outras tantas. Mas como cristão que faz parte efetivamente do corpo de Cristo. Quero deixar algumas coisas claras estudando sobre este assunto com os irmãos, porque a gente tem visto que muita gente nesse século 21 tem deixado de lado algumas coisas importantes sobre como ser igreja, o que é ser igreja. Parece que na mente não entra o que é ser igreja. Por isso quero estudar com os irmãos hoje sobre este assunto, tema de hoje: o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? A igreja talvez seja o lugar que eu tenha que ir. E ultimamente nós temos visto que muita gente tem abandonado um pouco a igreja. Aliás, até tem gente que hoje em dia precisa de estímulo para ir para a igreja. E vasculhando a internet encontrei esse tipo de estímulo aqui. Realmente a gente pode contratar um irmãozinho desse fortinho assim para estimular os irmãos a vir para a igreja, pegar na esquina ali e fazer. Talvez esteja precisando disso, para a pessoa se sentir estimulada a vir para a igreja. Tem gente que está confundindo o que é ser cristão discípulo de Jesus. Ser cristão discípulo de Jesus, ele ora, ele jejua, ele tem vontade de estudar a palavra, ele tem vontade e participa de cultos. E não aqueles que gostam de show gospel, de curas, de prosperidades, e até daquele reteté que o pessoal fala, né? Toma cuidado, inclusive, com essa expressão reteté, que isso aí é uma expressão do candomblé. Tá? O pessoal usa muito isso dentro da igreja. Os irmãos do reteté estão aí, cuidado, que isso aí é uma expressão do candomblé. Tem gente que não entendeu o que é ser cristão, o que é ser igreja. Tem também uma charge muito antiga, mas sempre atual, que mostra o retrato da igreja. Igreja que cura, tem bastante gente. Igreja que prospera, tem bastante gente. Igreja que salva, que prega que Jesus salva, na verdade, são poucos aqueles que estão preocupados com salvação. A maioria que vai à igreja está preocupada em resolver o seu problema. Existem alguns ainda que não aprenderam o que é ser cristão e vivem em falsidade. Aquelas pessoas que ainda ele olha por mão e diz: paz, meu irmão, paz, querido, mas na verdade, se pudesse, ele dava um peteleco, um tapão e nem chegava perto. Por último, tem aqueles que vivem correndo atrás de profecias ou profetadas e acabam ouvindo o óbvio. Por exemplo, tem um profeta aqui, o profeta de Araque, não é o Abacuque, é de Araque, que ele está profetizando para uma mulher: eis que te digo, minha irmã, que as crianças que você está esperando, se não for uma mulher, será um varão. Graças a Deus, né? Pelo menos não é gay, né? Enfim, a gente que vai atrás de muita gente que quer ouvir isso e acaba sendo enganado. Num site de perguntas e respostas, de questionamentos que tem na internet, eu estava na sexta-feira pesquisando sobre isso, e acabei postando essa pergunta que veio no coração: o que é igreja para você? Aí veio neste site, apareceu várias questões, e uma delas de uma moça que escreveu algo para que as pessoas pudessem opinar sobre a igreja. Ela escreveu o seguinte: muitas pessoas ficam dizendo que vão à igreja, algumas nem sequer sabem o que significa igreja. E eu gostaria de saber a sua opinião. Muitos falsos testemunhos têm acontecido no meio do povo de Deus, o que tem prejudicado em muito a evangelização. Quero saber se você tem a opinião acertada do que é ser igreja, qual o seu papel e o que irá sofrer nos últimos dias. Aguardo sua participação, escreveu ela. Aí ela posta a opinião dela. Para ela, a igreja
Igreja, essa palavra igreja que vem do grego eclésia ou eclesia e do latim ecclesia, é uma instituição religiosa cristã separada do Estado. No texto bíblico, no Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e não a edificações ou templos, nem mesmo a toda a comunidade cristã em alguns momentos. Igreja é um corpo espiritual, não um grupo de pessoas. Ela possui o Espírito Santo em sua vida, por isso, pratica o bem até mesmo a seus perseguidores. Tem um esposo, que é Jesus Cristo, a sua razão da existência. Está sujeito a todo tipo de sofrimento pela sua submissão a Deus. Ama a Deus e os seus semelhantes. Tem em sua maior característica o amor ágape. Está espalhada sobre toda a face da terra, é interdenominacional e conta com o testemunho dos cristãos autênticos, que são pecadores redimidos pelo Evangelho. Fazem tudo em nome de Jesus. Não possuem proprietários, é propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Muitas pessoas ficam dizendo que vão à igreja, algumas nem sequer sabem o que significa isso. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião. Aí, tinha lá várias. Eu pincei algumas aqui que eu achei interessante. Opinião das pessoas do que é a igreja para elas. Teve um camarada que escreveu o seguinte: para mim, a igreja é uma instituição financeira tipo Bradesco, Itaú. Mas pelo menos no banco a gente tem um retorno da aplicação. Na igreja a gente só tem prejuízo. Segundo, eu não acredito em Deus e acho que igreja não serve para nada. Terceiro, que opinou, disse: a grande maldição do século XXI é o descumprimento do grande mandamento. Então vamos ser sinceros, muitos não amam de fato o próximo como a si mesmo. A igreja de Cristo é maravilhosa, essencial, benigna, amorosa, compassiva, só que uma parcela gigantesca dela transborda de belos discursos, mas não tem feito nada ao próximo, feito aquilo que gostaria que fizesse a si próprio. O outro opinou que igreja é uma área de encontro entre acéfalos. Se você pesquisar no dicionário, acéfalo é sem cabeça, é idiota. A quinta opinião, entre tantas, como eu disse, diz: na verdade a igreja é vista por cada um conforme a experiência que tiveram ou ouviram falar dela. A palavra eclésia ou eclesia no grego deu origem à igreja, significa os chamados para fora, ou seja, tirados do mundo, para conhecer algo transcendental, metafísico, que excede mesmo a ciência. Há aqueles que usam para levar algumas vantagens, e há aqueles que sabem o que ela representa e são decentes. O outro foi claro e objetivo: igreja é hipocrisia. E um outro sétimo aqui dessas opiniões, ele disse: igreja é igual a uma empresa. Pastor é o gerente administrativo, curso de teologia é igual ao curso de administração de empresas, e os fiéis são aqueles que compram os produtos que seriam as bênçãos. Para um outro, igreja é um lugar onde um pequeno grupo de pessoas espertas enganam e tiram o dinheiro de um monte de gente idiota e ignorante. Igreja, para o nono aqui, é um lugar de alienação e estelionato profissional. Penúltimo, um lugar onde se encontra o verdadeiro Deus, mas também tem muitos charlatões. E por último, a última opinião aqui, entre tantas que, como eu disse, tinha, ele disse: igreja para mim é uma perda de tempo. Eu acho que esse é o exato significado. Deus, 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 para que você quer meu dinheiro com o dízimo, hein? Pastores, 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 para que vocês querem nossos dinheiros? E um monte de interrogação. Como eu disse, existe muitas opiniões nesse site. E eu te garanto que a maioria era contra a igreja. A visão das pessoas em relação à igreja, o que é igreja, é isso. Essa é a visão delas. Provavelmente porque já pertenceram a uma igreja, se decepcionaram lá. Talvez porque assistem pela televisão ou ouvem pela rádio e você sabe do que eu estou falando. Você que assiste televisão e ouve rádio, você vai encontrar pastores que estão por aí transformando a igreja num mercado de opções, de compras, de bênçãos, de trocas. E a visão das pessoas lá fora em relação à igreja é esta.
Agora, claro, o meu tratar aqui não é com quem está lá fora, e sim com quem está aqui dentro. Por isso, resolvi, orando diante de Deus, estudar com os irmãos sobre este assunto. O que é a igreja para você? O que representa a igreja para você? E eu quero dividir em duas partes, porque existe uma diferença sobre igreja como instituição e uma diferença de igreja como um organismo vivo. Como instituição, a igreja tem os seus deveres. A igreja tem deveres junto às leis, de estar tudo registrado em cartório, registrado junto a prefeituras. A igreja tem que estar adequada às normas de segurança. A igreja tem que estar registrada diante dos órgãos governamentais. E a igreja, ela tem que se adequar dentro daquilo que se exige diante das leis. No nosso país existem leis que regem, por exemplo, locais onde tem várias pessoas, um aglomerado de pessoas, este local tem que ser adequado. Tem um número máximo de pessoas que podem estar, tem que haver segurança, tem que haver portas largas, tem que haver corredores largos, tem que haver extintores, tem que ter um alvará de prefeitura, um alvará de bombeiros, enfim. A igreja tem que estar localizada, ou pelo menos estar num lugar de acesso fácil, de entrada e saída. Isso junto aos órgãos governamentais. Isso é uma igreja como forma de instituição. Para muita gente, igreja, quando ele olha para a igreja, ele vê a igreja como uma instituição. E como é essa visão de instituição? Igreja é como um hospital, por exemplo. A pessoa ela vai para a igreja para resolver o seu problema físico. E a gente sabe, está cheio de pastores hoje, ou pregadores, que tem igrejas que estão abertas, e essas igrejas, o foco principal delas é cura divina. Jesus cura? Sim, é lógico que ele cura. E eles dão muito ênfase a isso, e as pessoas que estão desenganadas de médicos, pessoas que estão com problemas de saúde e não conseguem solução, pessoas que não têm condições financeiras para um tratamento, geralmente essas pessoas buscam, em última instância, as igrejas evangélicas para conseguir uma oração e nessa oração serem curadas. E aí, ele se submete ao que se é feito na igreja. Por exemplo, tem o culto, as pessoas cantam, tem o corredor disso, o corredor daquilo outro. Tem o momento de oferta, que a pessoa, que os pregadores ficam gastando tempo pedindo ofertas, porque precisa e tal. E no momento da oração, claro, num auditório, quando você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, é fato, e psicologicamente falando, que no auditório de um número tão grande como esse, existem pessoas que estão doentes. E dessas pessoas que estão doentes, algumas que recebem oração, são curadas. Agora, muita gente que às vezes está na igreja, ela acaba não sendo curada naquele dia, talvez num outro dia, ou se persistir, enfim. E como a igreja é tratada como uma instituição hospitalar, a pessoa vai até lá, se submete a tudo, e quando ela é curada, ela vai embora e não volta. Isso tem vários exemplos. E isso não é de hoje. E se a gente olhar para a Bíblia, Jesus passou por isso. Num determinado momento, numa de suas pregações, Jesus estava falando para um povo, e de repente chegando numa cidade, acompanhe aqui no telão o texto de Lucas 17, a partir do versículo 11, diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. 19 e último deste texto, Jesus lhe disse: então levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ou seja, tem gente que trata a igreja como uma instituição hospitalar. Eu vou lá, estou precisando de uma cura, eu sou curado, hasta la vista. Isso aconteceu com Jesus. Isso acontece hoje. Isso já aconteceu na nossa igreja. Tem muita gente também que trata a igreja como instituição clube. Como é um clube? Clube, eu tenho amigos que são sócios de clubes, por exemplo, e um amigo meu que foi meu sócio há muitos anos atrás, ele era sócio de um clube lá em Santo Amaro, e nesse clube ele pagava uma mensalidade, e mesmo não estando lá todos os meses, frequentemente ele sabia que o clube estava lá. Então ele pagava a mensalidade, quando ele queria jogar basquete, ele ia lá, brincava, quando ele queria jogar vôlei, quando ele queria ver o pessoal brincando nas quadras, nos campos, quando ele queria participar ou tomar um banho de piscina, ele ia para o clube. Participava, curtia, ia embora e voltava quando ele quisesse. Tem muita gente que encara a igreja assim, uma instituição, um clube. Ele ajuda quando pode, quando quer, ele vai na igreja, participa de um ou outro culto, de um ou outro trabalho, e passa um tempo sem ir. E por passar esse tempo sem ir, ele tem na consciência: não, a igreja está lá, eu sei que a igreja está lá. Domingo, 10 horas, ela vai estar aberta, no nosso caso aqui, e às 6 da tarde estará aberta de novo para outro culto. Tenha gente ou não, a igreja estará aberta aqui com algumas pessoas cultuando a Deus. Isso é fato. E aí, nesse entendimento de igreja como instituição, que como instituição ela serve mais a nível governamental e de leis do que propriamente dito como igreja, tem muita gente confundindo isso dentro de sua mente. Tem muita gente que ainda não definiu o que é igreja para ele. E para mim, particularmente, igreja para mim é um lugar de amigos. Igreja para mim é um lugar de irmãos. A gente tem a irmandade juntos. A gente está sempre juntos. Igreja para mim é um lugar de adoração, um lugar de louvor, é um lugar de bênção. Igreja para mim é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de reflexão, onde a gente para, ouve a palavra e reflete sobre tudo que está acontecendo em nossas vidas. Igreja é um lugar de aproximação. É um lugar onde a gente se aproxima das pessoas, se aproxima de Deus. Deus está com a gente aqui, por exemplo, nesta noite. Foi numa igreja, quando pequeno, que entendi quem era Jesus e por que eu tinha que reconhecê-lo como Salvador. Eu entendi desde criança. Os meus pais me levaram para a igreja e quando estávamos na igreja lá em São Vicente, nós íamos para a igreja de manhã no domingo, íamos para a igreja à noite, e naquela época era distante, e a gente não tinha carro, era 4, quase 5 quilômetros a pé, que nós andávamos de manhã para a escola bíblica, de noite para o culto. Às vezes a gente reclamava, às vezes a gente gostava, mas muitas vezes fomos levados mesmo, meio que na obrigação, para acompanhar o pai, principalmente pai, que meu pai estava começando o ministério pastoral dele nessa época. E eu entendi desde criança, por tudo que foi me ensinado, por que eu tinha que reconhecer Jesus como Salvador? Por que eu tinha que aceitar Jesus? Por que eu tenho que aceitar Jesus? É só para eu fugir do inferno? Ah, mas inferno não existe. Sim, existe. A Bíblia diz que existe. E eu creio na Bíblia. Estudamos isso semana passada. Por que eu aceitei Jesus? Porque agora eu vou ter uma nova religião? Não. Religião não salva ninguém. A própria palavra religião era para aproximar. Religião significa religar. Só que ela não está religando nada, ao contrário, ela está cada dia afastando as pessoas. Então, desde criança, no meu coração, pelos ensinamentos que tive dos meus pais e principalmente das professoras que tive na escola bíblica, eu entendi que Jesus, ele sofreu algo que era para eu sofrer.
Porque quem pecou fui eu, e não Jesus. E um belo dia, com 12 para 13 anos de idade, foi feito um apelo e eu levantei a mão e aceitei Jesus. Nessa época nós estávamos mudando para o interior, em Araçatuba, meu pai foi pastorear uma igreja lá, e lá nessa igreja que fui batizado, inclusive. Um belo dia foi feito um convite para quem gostaria de se batizar, e eu entendi que eu precisava ser batizado. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Crer no quê? Crer nele. Como uma religião? Não, como um Senhor, como um Deus, que se destituiu da sua glória, que morreu na cruz por mim, por você, por toda a humanidade. Ele morreu por todos, o sacrifício de Jesus alcançou todos. Mas nem todos têm o desejo de tomar uma decisão e dizer, não, eu quero esse Jesus como Deus da minha vida, eu não quero mais religião. A verdade é que, por falta desse entendimento que muita gente não tem, ele não sabe o que é igreja. A igreja, para ele, continua sendo aquele lugar que ele vai. É gostoso ir para a igreja, é gostoso ouvir as canções, é gostoso ouvir a palavra, é gostoso isso, aquilo outro, mas na verdade, de prática, a pessoa não tem entendimento. Ele está na igreja. E eu estou falando isso porque eu passei por isso também. Depois de ter aceitado Jesus, depois de ter sido batizado, eu comecei a participar dos trabalhos da igreja. Foi na igreja que os talentos que Deus me deu começaram a aflorar. Eu comecei a tocar com 14 anos para 15 anos, um instrumento, depois aprendi um outro, depois aprendi um terceiro. Foi na igreja que esse desejo, esse talento que Deus me deu de, por exemplo, compor canções. Com 17 anos, eu tinha um desejo de compor canções, aí Deus foi dando aquelas canções simples, né? com frases simples no começo, e esse desejo foi vindo, eu fui escrevendo canções, vinha a melodia, fazia a melodia, escrevia as canções. Um belo dia veio o desejo de ensinar e fui jogado no meio do ensino para dar aula. Enfim, apesar de tudo isso que eu fazia, meu pai desafiou a gente em 81, escuta, por que vocês não montam um grupo musical aí para cantar? Eu arrumo, tem um amigo meu que tem uma gravadora, e eu arrumo um jeito de vocês gravarem lá. Na época reuni alguns amigos, irmãos da igreja, começamos a ensaiar, fomos para o estúdio depois de alguns meses, gravamos o primeiro disco alcançou muita gente, foi muito legal, a gente visitou várias igrejas, cantamos em vários lugares, cantamos para muita gente, para pouca gente. Foram 25 anos fazendo isso. 25 anos direto, ininterruptos, fazendo isso. Só que chegou um tempo que a gente estava tão acostumado com essas coisas que a gente perdeu, particularmente algumas pessoas que estavam com a gente, perdeu o sentido do que é a igreja, do que é ser igreja. Igreja, para muitos deles, estava se tornando assim, é uma forma de eu ter um currículo musical. Teve um rapaz que uma vez, ele fez um arranjo, ou arranjo de uma canção, fez um arranjo bonito de teclado, de piano, e quando eu coloquei na capa do disco arranjos Grupo Real Viver, porque o arranjo de uma música ele fez, o resto a gente fez de todas as outras músicas. Aí ele veio me questionar, escuta, por que você não colocou especificamente que essa música fui eu que fiz o arranjo de teclados e tal? Eu falei, porque os arranjos, aqui a gente não tem eu, aqui é nós. E ele ficou bravo com isso, porque ele queria ver o nome dele, porque ele queria mostrar como currículo para as pessoas, eu fiz o arranjo de uma música, de um grupo que gravou. Tem muita gente que tem esse entendimento do que é a igreja, instituição, um negócio assim, que existe para eu ganhar dinheiro, existe para eu participar. Então eu não tenho compromisso nenhum. Eu vou para a igreja, mas eu vou para o baile. Eu vou para a igreja, mas eu bebo. Eu vou para a igreja, mas eu me prostituo. Eu vou para a igreja, mas eu vivo na imoralidade. Eu vou para a igreja, mas eu minto. Eu vou para a igreja, mas eu não tenho comunhão com a maioria das pessoas. Eu vou para a igreja, sento lá, tal, assisto o culto, legal, vou embora, cada um por si, Deus por todos. Essa é a ideia das pessoas em relação à igreja como instituição. E igreja vai além disso. Porque, como eu disse, com 53 anos de idade, desde criança dentro da igreja, eu vi muitas coisas maravilhosas acontecendo dentro da igreja. Eu não tenho essa visão que muita gente tem hoje em relação à igreja, pessoas, placas, preconceitos. Eu não tenho isso.
Porque eu vi tantas coisas maravilhosas acontecerem dentro da igreja. A igreja sempre mexeu comigo. Talvez por causa do chamado de Deus. Talvez pelo meu pai e pela minha mãe. Mas, poxa, foi na igreja que eu vi grandes milagres acontecendo. Eu vi milagres acontecendo na igreja. Eu vi pessoas sendo curadas. Eu vi pessoas sendo transformadas. Eu vi pessoas que estavam endemoniadas e esses demônios foram expulsos. Ou seja, tudo aquilo que acontecia na época de Jesus aconteceu em muito tempo da época que eu estava na igreja e ainda hoje acontece. Aqui tem acontecido isso. Eu tenho visto Deus realizar milagres e maravilhas aqui. Ou seja, foi na igreja que eu tenho aí há 30, 40 anos amigos que eu conheci na igreja. Posso citar um deles, o pastor Valdemir, o pastor Gilson. A gente era adolescente, pastor Gilson, a gente brincava junto, cantava junto na mocidade. E passaram-se 35 anos, 36 anos, e nós somos amigos até hoje. Pastor Valdemir, conheci ele quando era solteiro. Ele tinha um grupo musical também em Jundiaí, a gente começou a se relacionar, a se conhecer. Viu o casamento dele, ele viu o meu, viu o filho dele crescer, nascer, ele viu o meu. Fui no casamento do filho dele, ele veio no casamento do meu filho. Vi as netas dele, as gêmeas, nascerem, estive lá junto com eles, conhecendo, beijando, abraçando. E se Deus quiser, logo, logo ele vai ver o meu neto nascendo. Quer dizer, isso tudo aconteceu por causa da igreja. Mas qual é o nosso entendimento em relação à igreja? O que é igreja para mim e para você? Para mim eu já disse, o que é igreja para você? O que você entende sobre a igreja? Tem muita gente, como eu disse, olhando a igreja como instituição. E como eu disse que gostaria de dividir em duas partes, eu quero falar agora como igreja organismo vivo. Igreja como organismo vivo é aquela igreja que estudamos tempos atrás aqui. Existe uma diferença no café da manhã entre a galinha e o porco. A galinha, ela dá o ovo para o café da manhã. O porco, ele dá o bacon, ele dá do próprio corpo. Ele dá de si. E nós temos pessoas dentro das igrejas hoje no Brasil e no mundo que dão de si. Que são mesmo membros. Não de uma placa como instituição, como eu disse, a gente tem o nome Comunidade Livre em Cristo. Inclusive, até pasmem vocês, nessa própria avenida, aqui para cima, tem uma igreja que tem o mesmo nome que a nossa. Aqui em cima. Não sei se é registrado, porque se fosse registrado, provavelmente não conseguiria, porque nós já temos o nome registrado. Mas está aberto aqui para cima, 300 metros. Uma igreja que tem a mesma cor, pintou de azul, colocou o mesmo nome, acho que para atrair as pessoas que têm vindo aqui, só pode ser isso, né? Não estou falando de igreja como placa, como instituição, mas igreja como parte do corpo de Cristo, como corpo do Senhor. O dia que a gente tiver cristãos, que tiver esse entendimento dentro do coração, é bem provável que esse entendimento de igreja será diferente. Quando Jesus instituiu a igreja, eu já disse aqui algumas vezes e repito, igreja não é invenção de pastor. Igreja não foi inventada por pastor, igreja foi criada por Cristo. Cristo que instituiu igreja na terra. E por que Cristo instituiu igreja na terra? Para a gente ter um lugar assim, como esse, 4 paredes, para se reunir os domingos? Não. Cristo instituiu uma igreja assim, o seu corpo, pessoas que fazem parte do mesmo corpo, que Paulo definiu bem na sua explicação, escrevendo a palavra. Ele disse sobre o corpo de Cristo, os seus dedos, você tem 5 dedos na mão, teu dedo pequeno não pode falar para o dedão, olha, eu não gosto de você, eu não quero estar próximo de você. Não existe isso no corpo humano. Igreja, corpo de Cristo, como organismo vivo nesta terra, Paulo descreveu, ela tem comunhão um com o outro, ela faz parte, um é representado pelo pé, o outro pela mão, o outro pelo ombro, o outro pelos músculos, o outro pelos ossos, mas o cabeça é Jesus, o corpo é a igreja, e o corpo tem que estar unido. O corpo tem que entender que ele foi chamado por Cristo não para viver uma instituição, ele foi chamado por Cristo para viver como o corpo dele nessa terra, para ser diferente. Por isso que existe hoje muita preocupação, dúvida no coração de muita gente do que é essa igreja.
Porque tem gente que fala, olha para a igreja como forma de instituição, fala assim, eu não vou trocar de religião. Eu não vou participar. Então eu só vou participar, mas vou assim de vez em quando. Tem muita gente que tem dúvida hoje sobre o que é a igreja. E quando Jesus instituiu a igreja, interessante, ele falou isso naquela confissão de Pedro. Jesus tinha se reunido com os seus discípulos, estavam conversando, e ele questionou, escuta, o que estão falando acerca de mim? O que estão dizendo sobre mim? Alguns disseram, olha, estão dizendo que o senhor é Elias. Outros estão dizendo que o senhor é Moisés, ou os profetas que vieram pós-Moisés. Aí Jesus pergunta para ele, escuta, o que vocês acham? Aí Pedro, na sua impetuosidade, ele diz, Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o amado do Senhor. Jesus usa aquela célebre frase dizendo, olha, não foi carne nem sangue que revelou isso para você e por você. Quem te revelou isso foi o Espírito. Aí Jesus, ele cita, está em Mateus, vamos lá, capítulo 16, versículo 18, ele disse, eu lhes digo que você é Pedro. E é interessante o estudo disso aqui, meus irmãos, entender isso aqui, você pode pesquisar até sobre isso na internet, que Jesus está falando com Pedro, mas na verdade Jesus estava falando com a igreja que Pedro ia pertencer. E não propriamente dito com a figura, a pessoa de Pedro, apesar de estar citando Pedro. Então quando ele diz Pedro, a palavra Pedro, traduzida também para o português, ela quer dizer pedra. Então Jesus está olhando assim, Pedro, mas ele está querendo dizer para ele assim, igreja, você é a igreja, você vai fazer parte dessa igreja. Você, Pedro, foi o Espírito que já te revelou isso. Então, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, do submundo, elas não vão poder vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Para quem? Para Pedro? Não, para a igreja. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando Jesus está tratando com Pedro e os discípulos, ele está falando assim, vocês são parte da igreja agora, essa igreja, vocês. Apesar dele estar falando para Pedro, essa igreja, vocês. Essa igreja, as portas do inferno nunca vão prevalecer. Enquanto tiver gente como vocês, que se amam, que estão juntos, que pregarem o evangelho, que viverem em comunhão, as portas do inferno não vão prevalecer. E eu citei aqui de manhã, enquanto tiver gente nessa igreja que ama Deus, que tem comunhão com Ele, com seus irmãos, essa igreja, a gente vai estar se reunindo sempre. E se Deus quiser, logo, logo, no lugar maior aonde Deus vai nos dar, em nome de Jesus. Eu creio nisso. A verdade é que as pessoas não entendem o que é igreja, o que é fazer parte da igreja. Elas acham que é mais uma religião, elas acham que trocaram de religião. Elas acham que é um hospital, foram resolver o seu problema físico, beleza. Foram resolver o seu problema emocional num culto de terapia, resolver o problema emocional, beleza, vou embora. A igreja é um clube, eu vou quando eu quero, quando dá, quando eu penso. Eu sei que o clube está lá, quando eu quiser ir eu vou. E tem gente que entende o que é a igreja. Jesus também falou sobre isso, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, você que trouxe a sua Bíblia. Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15. Veja o que Jesus ensinou, que interessante. Se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, se você puder, por favor, repartir a leitura, faça isso. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. 16, mas se ele não o ouvir, aí leve consigo mais um ou dois outros,
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, ou seja, aqueles que não têm compromisso com Deus, que não fazem parte da igreja. 18, Jesus disse: digo-lhes a verdade. Ele repete aqui nesse texto: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Versículo 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus não está preocupado com aglomeração, com um monte de gente. Se tiver, glória a Deus. Agora, se tiver só 2 ou 3 pessoas que, como igreja, se reúnem, concordam, se amam, Jesus está presente, como Ele está aqui, eu creio, nessa noite, eu repito isso. A verdade é que muita gente não entende igreja como organismo vivo, fazer parte da igreja. E nós vimos semana passada aqui, semana retrasada, que fazer parte de uma igreja ou da igreja de Cristo como instituição implica em mudar algumas atitudes. Existem compromissos que eu tinha que eu fui obrigado a mudá-los. Existem amizades que eu tive que eu fui obrigado a me afastar delas. Por quê? Porque elas eram ruins e tal? Algumas sim, mas outras elas não tinham nenhum entendimento. Tem gente, como vimos semana passada, ainda está discutindo sobre futebol, sobre política, sobre religião. E como eu não gosto de discutir essas coisas, para mim, tanto faz. Eu não tenho preocupação com isso. A minha preocupação é viver o que Cristo quer que eu viva. E quando a gente entende isso, meu irmão, a igreja ela vai de vento em popa. Por isso que muitas igrejas, a nossa já passou por isso, às vezes passa por isso. Tem muita igreja que não vai para frente porque as pessoas não entendem a igreja como organismo vivo, elas entendem a igreja como uma instituição. E por não ter esse entendimento, acontece o que está acontecendo hoje em várias igrejas. Hoje, as pessoas trocam de igreja como troca de calça, de roupa, de camisa. Ah, eu não vou nessa igreja, passou 3, 4, não deu, agora eu vou para outra. Ih, estou com o saco cheio daqui, vou para outra. Ih, esse pastor aqui, não vou para o outro. Tem gente assim hoje. Ele não tem firmeza num lugar. Por quê? Porque ele não é parte do corpo de Cristo. Ele é mais um que vê a igreja como uma instituição. Ele está procurando uma instituição onde ele pode se adequar. Onde ele pode ouvir o que ele quer, onde ele pode viver do jeito que ele quer. Beleza, tem várias assim hoje. Mas a verdade é que igreja como organismo vivo, eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo. E Ele me chamou para servir nessa instituição chamada Comunidade Livre em Cristo. Eu estou aqui hoje como pastor, pode ser que amanhã eu não esteja mais, ou mais, Deus é que sabe. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer parte, eu faço parte. Eu dou da minha vida, eu dou do meu dinheiro, eu dou dos meus talentos, para que a igreja seja abençoada. Se a gente olhar para a Bíblia, por exemplo, no livro de Atos, acompanha aqui no telão, Atos capítulo 2, diz que eles se dedicavam à igreja que Jesus instituiu, a primeira igreja da terra. Quando eles se reuniam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Se dedicavam ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, quando eu entendo igreja, que eu faço parte, organismo vivo, você não vê nesse texto aqui os discípulos ou os apóstolos, falando, gente, nós estamos precisando de dinheiro para pagar as despesas que a gente tem, nós estamos precisando de dinheiro para ajudar alguns irmãos, você não vê isso aqui. Você vê que as pessoas, elas tinham desejo,
E chegaram a vender, inclusive, propriedades, vender bens, para trazer e abençoar e distribuir, para que todos tivessem algo em comum, uma vida abençoada. A gente vive num século que as pessoas vivem o inverso disso. A preocupação das pessoas hoje é consigo. Se eu resolver o meu problema, beleza, que se lasque o resto. Eu comentava esses dias com um irmão, citando o exemplo daquela atriz, a Cissa Guimarães, que infelizmente 1, 2, 3 anos atrás, não me lembro direito que data foi, ela perdeu um dos filhos, foi atropelado, andando de skate, numa avenida fechada, entrou um louco com um carro desgovernado, bêbado, e atropelou o menino, num lugar que não era nem para o cara estar lá, o cara de carro. E o menino morreu, o rapaz morreu. E o atropelador, sabe-se lá Deus o que aconteceu. E aí, um belo dia, ela vai na televisão, com óculos de sol, tira, mostra os olhos inchados, cheio de lágrimas, e diz: agora eu sinto o que as pessoas estão sentindo. Porque quando você ouve falar, morreu o filho de fulano, morreu o filho de Beltrano, morreu o filho do outro, morreu, fazer o quê? É a vida. Agora, quando morre alguém que você ama, quando você sente na pele, você começa a olhar com outros olhos a necessidade das pessoas. E foi isso que Jesus fez por nós. Porque quando Jesus estava para morrer na cruz, enquanto as pessoas estavam desprezando Ele, enquanto as pessoas estavam cuspindo nele, colocaram uma coroa de espinhos, bateram nele, chicotearam a Ele, obrigaram a carregar uma cruz pesada, crucificaram a Ele nessa cruz, levantaram, deixaram Ele exposto na cruz, o seu sangue derramando do meio-dia mais ou menos, ou das 9 da manhã, 10 da manhã, até as 3 da tarde, num sol escaldante, sofrendo. Ele pede água, os caras dão vinagre. Ou seja, e Jesus olha para tudo aquilo, olha com que olhar? Com o olhar que Ele queria que nós olhássemos uns para os outros. Olhar de igreja. Olhar que não condena. Porque quando um dos ladrões disse: Senhor, Tu és mesmo Filho de Deus, olha, quando entrar no Teu reino, lembra de mim. E Jesus, todo arrebentado, machucado, Ele olha e fala assim: pô, hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Ou seja, Jesus demonstrou amor, e nós que somos igreja, o que nós estamos demonstrando? O que a gente está vivendo? Infelizmente hoje, como parte integrante do corpo de Cristo, existem pessoas que se dão, existem pessoas que entendem que igreja, por exemplo, como essa, tem um custo para tudo. Os discípulos não viviam pedindo dinheiro, mas às vezes eles tinham coleta. Se você ler na Bíblia, você vai ver que tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Elas sustentavam, Jesus só pregava. Tem textos que diz que tinham mulheres que sustentavam Jesus com seus bens. Tem textos que os apóstolos eram sustentados com ofertas e dízimos que as pessoas levavam à igreja. Tem textos que diz que Paulo, por exemplo, fez uma coleta para ajudar uma igreja que estava em necessidade. Ou seja, existe uma estrutura, existe um custo. E esse custo, ele é pago por quem? Ora, por quem está usufruindo, somos nós. Agora, como eu não estou indo muito na igreja, então que se lasque. Quando eu for, beleza. Quando eu não for, vou fazer o quê? Esse é o pensamento de muita gente hoje em relação à instituição. Ela não entende que ela faz parte do corpo. Ela foi chamada para fazer parte do corpo de Cristo. Nós fomos chamados como parte do corpo de Cristo para a gente viver em todos os lugares, em todos os momentos que a gente tem nessa terra, aproveitar as oportunidades de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, de mostrar algo de novo para as pessoas. Mas o pior é que os crentes de hoje, tem crente cheio de depressão, tem crente cheio de ansiedade, tem crente cheio de problemas, de enfermidades. Pô, pastor, mas o crente não pode ter ansiedade, depressão, enfermidade? Sim, ele pode ter, mas o crente, que é igreja, ele sabe o seguinte: eu estou passando por esse momento, mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó viveu isso. Jó estava lá lascado em toda a situação que ele estava de saúde, perdeu tudo. E ele disse: eu sei que o meu Deus, o meu Redentor está vivo. Ele acreditava. Falta gente hoje assim. Por exemplo, em Atos capítulo 8, diz que naquela ocasião desencadeou-se uma perseguição muito grande contra a igreja em Jerusalém. A igreja cresceu. E quando a igreja cresce, o diabo luta contra. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
os que haviam sido dispersos, esse versículo me chamou a atenção, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Os caras tinham sido dispersos por causa da perseguição, mas mesmo onde eles estavam, eles falavam de Jesus, eles falavam do Evangelho. Eles eram igreja, onde estavam? Eles defendiam o Evangelho. Alguns foram presos e foram colocados em xeque. Escuta, você mesmo defende essa fé que você tem nesse Cristo? Sim. Escuta, essa religião, não, eu não tenho religião, eu tenho um Cristo que morreu na cruz por mim, Ele deu a vida por mim, por isso que eu o amo. O que era para eu passar, Ele passou no meu lugar. Então eu entendo que eu amo esse Deus, eu dependo dEle, a minha vida é dEle, ponto. Escuta, mas eu vou lançar você ali numa arena, vou liberar uns leões que fazem 2, 3 dias que não comem, não tem problema, mas eles vão devorar vocês, não tem problema. Eu tenho um Deus vivo que está comigo e se eu morrer aqui eu vou me encontrar com Ele, ponto. Por isso que Paulo escreveu, agora para mim morrer é ganho. Porque Paulo sempre entendeu que igreja era organismo vivo. Como parte da igreja viva, você prega a palavra para onde você vai. Você fala de Cristo. Aonde você está? Em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26... diz que Barnabé e Saulo foi a Tarso procurar Saulo. Saulo tinha se convertido. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, Paulo, que quando se converteu, Saulo que se tornou Paulo, com Barnabé, eles passaram um ano numa cidade, montaram a igreja, como igreja ali, ensinando os irmãos, vivendo juntos, vivendo esse momento de comunhão. Igreja é isso. Igreja existe para se reunir, para ter comunhão, para aprender a palavra, para se aprofundar na palavra, para orar uns pelos outros. Eu não sabia, não sei se você sabia, mas tem gente na nossa igreja aqui que está com enfermidade, algumas pessoas estão enfermas. Ah, pastor, mas eu não sei, porque ninguém me fala assim, porque você não vem nos cultos, você não sabe. Você devia se informar, você devia olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, Deus está me mostrando, eu vou falar com esse irmão, com essa irmã. Por quê? Porque eu faço parte da igreja. Eu estou bem, eu falei aqui na sexta-feira, no momento de estudo que a gente teve na oração, sobre ansiedade, e tem muita gente que fala assim, Paulo escreveu lá Filipenses 4:8, ou 4:4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então a gente tem que viver alegre. Pô, mas Paulo não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, você não sabe o que Paulo passou. Se você ler lá em 2 Coríntios 11, você vai ver que Paulo, ele foi apedrejado. Paulo, ele tomou 5 vezes 39 açoites. Paulo 3 vezes tomou varada nas costas. Paulo passou por naufrágio. Paulo ficou preso. Paulo, ele foi escarnecido em algumas cidades. Teve cidades que proibiram a entrada dele. Paulo foi julgado sumariamente sem ter feito nada de ruim. Paulo passou maus bocados. Pessoas perseguiam ele, queriam matá-lo, mas ele estava sempre firme. Aí ele consegue prendê-lo, ele está na prisão. Lá na prisão ele recebe uma consulta da igreja lá de Filipe. Escuta, Paulo, você pode trazer alguma palavra para a gente? Paulo começa a escrever a carta e no capítulo 4 está escrito assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Poxa, como é que eu vou me alegrar? Sim, eu vou me alegrar, apesar de tudo que eu passei, de estar preso. Eu estou feliz porque Deus está comigo. O problema é ser igreja assim. Porque muita gente hoje, ela não vê igreja assim. Igreja para ela é igreja. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Quando o rei Herodes quis perseguir os cristãos, diz o texto que nessa ocasião Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Versículo 3, vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Versículo 4, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aí versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja
Orava intensamente a Deus por ele. O que é orar intensamente? É chegar e falar assim, Deus, tem misericórdia de Pedro na prisão. Amém? Vou ligar a televisão. Não, orar intensamente. Deus, tem misericórdia de Pedro. Deus, livra Pedro daquela prisão. Não é possível que o servo do Senhor está preso. O Senhor tenha misericórdia dele. Irmão, vamos orar junto por Pedro. A igreja se reunia, a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar, a igreja estava junto. Igreja que faz parte do corpo, que sentia na pele o que Paulo, aliás, o que Pedro estava sentindo lá na prisão, e oraram e clamaram a Deus. Aí diz o texto que meia-noite Deus manda o anjo acorda Pedro, fala, levanta cara, levanta que chegou a hora de ser embora daqui, as correntes caem de suas mãos, ele sai, vai andando, chega lá fora, versículo 11, Pedro cai em si e disse, agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E por que aconteceu isso? Porque a igreja estava junto orando. Amém, irmãos? Em Romanos 16:1, Paulo escrevendo no final do texto para a igreja de Roma, ele tinha esse hábito no final das suas cartas fazer algumas recomendações. E ele escreveu o seguinte, eu recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e prestem ajuda de que venha a necessitar. Pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem também Priscila, Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, a igreja se reunia em casas. A igreja, às vezes, durante a semana, eles tinham cultos nas casas. A gente lançou isso até no nosso boletim aqui da igreja, irmão. Se você quer ter um culto na sua casa, fala comigo, fala com o pastor Ailton. Ninguém se manifestou. Acho que uma pessoa ou duas, para não falar ninguém. E a igreja se reunia, por quê? Porque ela queria ter a bênção de Deus na casa dela, queria ter os irmãos em comunhão juntos, está orando, está clamando, está pedindo a Deus para que Ele venha mudar a história do Brasil. E se nós tivéssemos mais cristãos que fazem parte da igreja como organismo vivo, orando pelo Brasil, o Brasil não estava nessa draga que está, o Brasil já estaria melhor. O Brasil está vivendo esse momento porque Deus tem ouvido a oração de gente que está pedindo o seguinte, Deus, livra o Brasil da corrupção. E tinha muita coisa escondida e ainda tem muita sujeira e podridão escondida nesse país que vai ser revelada. Escute o que eu estou te falando. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Deus um dia vai trazer tudo isso à tona. Tem muita gente que ainda vai ser presa nesse país, infelizmente, por causa da roubalheira, por causa da corrupção. Isso é fruto do quê? Deus tem tido misericórdia do Brasil, porque tem algumas pessoas que clamam como igreja, Deus tem misericórdia da minha nação. Igreja foi feita para isso. Igreja como um organismo vivo que participa, que ora, que crê na palavra. A palavra diz a oração de um justo. Pode o quê? Pode muito no efeito que tem. Um justo. E se você entendeu isso, você vai entender a escrita. Último texto que eu quero colocar aqui no telão, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor de Hebreus diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos procurar encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando a gente sabe que se aproxima o dia. E como vimos semana passada, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A Bíblia está se cumprindo. E ela vai cumprir tudo que está escrito aqui. Por isso que a gente tem que estar preparado hoje, por isso que a gente tem que ter definido dentro da nossa mente hoje, o que é igreja? O que é igreja para você? O que é igreja para nós? Qual é o nosso pensamento de igreja? Para te dar uma dica sobre estas questões, nós vamos encerrar lendo um texto. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler aí em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele deixou algumas coisas claras aqui para a igreja. A primeira delas, uma das mais importantes que a gente tem que ter gravada no nosso coração,
Versículo 3 de Efésios 1, Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Vou repetir, para você entender e gravar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, igreja que é igreja, ela tem gravado dentro do coração o seguinte: eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Deus já me abençoou. Se eu permanecer firme, honrando ao Senhor, trabalhando honestamente, a bênção de Deus vai chegar na minha vida. Se eu quiser, inclusive, ajudar ou antecipar algumas coisas na minha vida, é simples. Jesus deu uma dica. Tem um texto que Jesus diz o seguinte: um juiz que era iníquo, injusto. Uma mulher tinha uma causa para ser resolvida e ele não julgava. E ela todo dia na porta da casa dele falava: ei, julga a minha causa, tem misericórdia de mim, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele perturbou tanto a ela, perturbou tanto aquele juiz, que um belo dia ele diz o seguinte, falou: eu vou julgar a causa dessa mulher para ela parar de me perturbar. Jesus pega essa história como comparação e ele diz: quanto mais o Pai Celestial de vocês. Você acha que Deus não vai julgar a sua causa, ou a causa daqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Lógico que vai. Mas quando é que a gente ora? Alguns no domingo, quando vem na igreja, olhe lá. E a gente deveria orar sempre, todos os dias. Nós deveríamos gastar tempo com isso, porque nós somos a igreja. Eu estou na minha casa, eu lembro de você, eu oro por você. Você está na sua casa, você devia lembrar de mim e orar por mim. Orar pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja. Eu não sei, pastor, eu não sei, mas eu vou orar. Deus, tem gente enferma na igreja? Puxa vida, o Senhor tenha misericórdia. A gente precisa entender isso. Voltando para o texto, eu não preciso correr atrás das coisas porque Deus já nos abençoou. 4 de Efésios: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para que Ele fez? Para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Riquezas essas que Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11, nele, Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E para que Ele fez isso? 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus te chamou para ser, ou para o louvor da glória dele. Versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, quando vocês creram nisso, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. O Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por isso, ou por essa razão, 15, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, disse Paulo. O que ele orava? 17, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele,
Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que a sua mente seja aberta, que você receba na sua mente esse treinamento, seja iluminado. E para que isso? Para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Quem? Os que cremos. De que forma? Conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, está bem claro aqui que Jesus ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus. 21, de que forma que Deus fez isso? Muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e a designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Que igreja que é essa? Que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo deu a dica para a igreja de Éfeso. O que é a igreja? Vocês, nós, fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele está com a gente todo o tempo, todo momento. Mas e a dificuldade, e o problema, e a enfermidade? Eu vou seguindo, porque Ele já me deu a vitória, Ele já me abençoou. Eu tenho esse entendimento, Ele já me abençoou. Eu faço parte da igreja. Eu não vou na igreja, eu faço parte da igreja. Eu sinto o que a igreja sente. Eu luto para que a igreja viva uma vida abençoada. E o que eu puder fazer, eu vou fazer, como Paulo disse, escrevendo num dos textos. Eu gastei e me deixei gastar em prol de vocês. Paulo, escrevendo a Coríntios, falou isso. Ou seja, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.